Fala galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Estou aqui com meu chapéu de palha, Joy Boy quem vos fala, para falar agora do capítulo 1184, com o título Tudo se torna ossos na morte. E esse capítulo ele trouxe mais, aprofundou mais ainda sobre a história do Brook e foi mais longe ainda. Agora mostrou o Brook com 27 anos, mas ao mesmo tempo mostrou um Brook mais jovem ainda, agora criança, com 11 anos. E a gente vai falar sobre esse capítulo agora. No primeiro quadro do capítulo, no capítulo 1184, mostra a princesa Shuri se tornando uma mulher ainda não, ela tem 14 anos, mas já com uma beleza muito grande. E muitos príncipes de reinos, vizinhos, cobiçavam a beleza dela. E ela mostra ser alguém muito dura e muito forte, já com essa idade de 14 anos. Porque ela parece estar batendo nos príncipes que estavam cobiçando ela, que estavam querendo pedir ela a mão dela em casamento. Ela dizendo até que ela não se interessa por pessoas fracas e nem por gente que não quer tocar música. E pelo jeito ela é meio apaixonada pelo Brook. O Brook, ele tá com 27 anos agora, nesse tempo ali que mostra, que ele seria 63 anos atrás, e a Shuri com 14 anos. E o Brook e eles começam a cantar e eles têm uma relação muito boa, né? Eu acredito que eles ficaram esse tempo todo com essa amizade, conversando um com o outro, e isso floresceu muito, né? E agora, por conta dessa confiança que o Brook tem, ele começa a contar a história dele e por que ele gosta tanto do rei Reuven e da rainha Candil, e da dívida dívida de vida que ele tem com eles, porque a própria Shuri, pergunta porque você gosta muito do Brook, né? Ela fala, menciona isso, esse carinho que o Brook tem pelo rei Reuven e pela rainha Candil. E como agora ele começa a contar, por conta dessa confiança que ele tem na princesa Shuri, dessa amizade que eles cultivam, o porquê disso, né? O porquê que ele gosta tanto do rei Reuven, e ele fala que é uma dívida de vida, que ele deve a vida, né? Por causa do que aconteceu com ele. E daí começa a contar a história. Fala galera, eu tenho uma marca de roupas esportivas, a Lampert, e nós também lançamos o nosso suplemento prebiótico. O que é um suplemento prebiótico? É um alimento, são fibras que servem de alimento para as bactérias boas do nosso intestino, melhorando assim o nosso funcionamento intestinal. Melhorando o funcionamento intestinal, melhora a saúde do corpo todo, porque o nosso intestino produz 90% dos neurotransmissores que existem no nosso corpo, e o nosso intestino é conectado com todo o nosso corpo. Além das roupas esportivas, é claro, para você fazer o seu treino, seja lá um treino de musculação na academia, corrida, jogar futebol com os amigos, seja lá o esporte que você gosta de praticar. Então bora lá, eu vou deixar o link do site da loja na descrição do vídeo para você ir lá comprar o seu suplemento e a sua roupa esportiva para você mandar aquele treino. Bora lá, melhorar a nossa saúde e conquistar nossos sonhos, né? Que é isso que o Luffy faz. Então, o Brook começa a contar a história e mostra um frame quando o Brook tinha 11 anos. Ele ainda era uma criança. E ele parece ser ele era alguém muito pobre. O Oda colocou ali ele na história como alguém muito pobre, né? Mas ele tinha, por mais que ele fosse pobre, ele era alguém de vontade inabalável, que nem o Luffy. Ele era alguém pobre, mas ele ousava sonhar, ele queria sonhar, não importa se ele era pobre. Se ele morava no lixão, ele morava no lixão, inclusive, né, de Esperia, mas ele queria sonhar. Ele ficava vendo as crianças, tocarem os instrumentos e achava aquilo muito bonito, e ele com 11 anos. Mas as pessoas não gostavam dele, queriam expulsar ele, não queriam ele perto, pensavam que ele podia assustar as outras crianças. As pessoas eram bem cruéis com ele, as pessoas do reino Esperia. Mas isso não abatia ele, porque ele fez um violino, ele gostava muito de música desde criança, mostra que ele gostava muito de música. Ele fazia letras assim fortes, e ele fez um violino com garrafas e fios e fios de ferro, se eu não me engano, ali o mangá mostra. Ou seja, ele não tinha dinheiro para comprar um instrumento, de fato, que nem as outras crianças tinham, mas ele tinha o sonho, e aquele sonho fazia ele inventar, improvisar, mesmo que ele construísse um instrumento com garrafinhas
e garrafas, né? E cordas de ferro que ele encontrava no lixo. Porque dando para tocar, ele tocava. E isso é muito bonito, né? Isso é de tocar o coração da gente. E o rei não, né? O atual rei Reuven, mas na época príncipe, com 21 anos, ele mostra interesse na letra do Brook. Mostra, por mais que ele começa a escutar o Brook e começa a perguntar o que é isso, que letra é essa e tal, e vira um fã da música do Brook, né? E o Brook até serve uma sopa para ele com um pó de curry que ele rouba dos navios da marinha. E o rei Reuven, né, o príncipe na época, que era príncipe na época que ele encontrou o Brook, come um sapo, né? Ele percebe que é um sapo que ele está comendo. Ele come, mas o Brook imagina que ele está gostando, né? E o mangá começa a mostrar em diferentes balões que eles viraram grandes amigos, começaram a pescar junto, é, com garrafas de bebida forte e tal. E bebida forte, é o que parece, né? Pelo menos é o que parece ali. E pescando, o Brook sempre cantando e eles trocando risadas e tal. E o príncipe, ele tem 21 anos. O Brook se refere a ele como um homem velho. Mas ele fala, não, eu tenho 21 anos. Ou seja, é só 10 anos que separam o Brook do rei Reuven. Não é uma diferença. Ele não poderia nem ser pai do Brook, porque não tem como, 10 anos, né? Um tem 21, o outro tem 11. Então é realmente como se fosse um irmão mais novo e um irmão mais velho ali. Não como se fosse pai e filho, né? Por causa que a idade é. E uma coisa que eu percebi do Reuven é que ele tem 21 anos e o Brook se refere a ele como um homem velho. E quando a primeira vez que mostrou o flashback do Brook, mostra ele com 30 então. Porque se o Brook tinha 11 ali no flashback que mostrou nesse capítulo, e o Rei Reuven tinha 21, então quando o Brook tinha 20, ele tinha 30. Ou seja, ele ainda é muito jovem. E eu realmente, se alguém me perguntasse quantos anos esse rei tem, e eu não tivesse lido o capítulo 1184 e não soubesse a idade do rei Reuven, eu ia dizer que ele tem muito mais que 30. Ele parece ter muito mais que 30, um mínimo ali uns 50, digamos, né? Por causa do porte físico dele, do rosto. Isso leva a pensar, será que o rei Reuven tem algum tipo de alguma doença que faz ele envelhecer mais rápido? É uma teoria, né? Só para pensar, só para colocar isso. E ali eles continuam conversando, né? E trocando ideia. E o rei Reuven, ele lembra do que ele tem no palácio e do que ele tem ali com o Brook. Ele meio que reflete sobre aquilo. O rei Reuven, o príncipe na época, por mais que ele fosse rico, ele parece ser um cara do povo, vamos dizer assim. Até no capítulo 1183, ele mostra ele com a tesoura de jardinagem, né? Então isso mostra que ele é um cara assim diferente de um rei habitual, que é um cara mais fechado, um cara mais só com a riqueza, meio distante. Ele é um cara assim que seria algo parecido com um rei que tem riqueza, porque ele era o príncipe, óbvio, né? Mas ele é um cara que gosta das pessoas simples. Isso acontece às vezes. Tem muitas pessoas poderosas que são assim. A gente julga em achar que todas as pessoas ricas, poderosas são iguais. O próprio Oda está colocando ali como com o príncipe Reuven, né? Ele sendo um cara que, apesar da posição dele, ele é um cara que gosta de conversar com vamos dizer, um menino pobre como o Brook, né? Ali o Oda não dá explicações mais detalhadas sobre pai ou mãe, mas provavelmente o Brook é órfão. Talvez o Oda coloque informações sobre família nos próximos capítulos. E no frame seguinte mostra o Brook levando uma surra, amarrado numa cadeira, e levando uma surra por conta de ele ter o pó de curry. Que eu imagino que seja algo de contrabando da gangue, mas o Brook não tinha ideia nenhuma disso. Ele não era tipo alguém ligado à gangue. Ele simplesmente roubava para fazer as suas comidas, né, a sua sopa. E ele está levando uma surra de alguns marinheiros por isso. E ele diz que ele continua cantando, ele está à beira da morte, mas ele continua cantando. E ali o mangá mostra que aquela cantoria
faz a morte parecer algo pequeno para ele, né? E quando o marinheiro-chefe, parece ser o chefe ali dos caras ali, dos marinheiros ali, ele vai atirar no Brook, o rei Reuven o príncipe Reuven e a capitã da escolta real, Candil, aparece bem na hora e eles chegam quebrando tudo. E os marinheiros tentam falar que o Brook era um cara que estava envolvido, que era um mensageiro da gangue e tal, mas ele não tá nem aí. Porque ele considera o Brook realmente como um amigo. E ele parte para cima. E os integrantes, né, da Guarda Real, da Escolta Real, tentam avisar: a Marinha é protegida pelo governo mundial, mas o Reuven, ele tá tão bravo que ele simplesmente esquece tudo e vai para cima dos marinheiros. E nisso a luta começa. E eles conseguem derrotar os marinheiros, bater nos marinheiros, colocar eles para correr e resgatar o Brook. Nisso o Brook já acorda lá no Salão Real, no Palácio Real. E uma frase interessante: a capitã da escolta real, a Candil, né, que mais tarde seria a rainha e esposa do Reuven, ela fala que não tá brava, mas ela é para ele ter consciência da posição que ele tem. Ou seja, o príncipe, ele é um cara que é um príncipe, mas às vezes ele, não tá nem aí para isso. O título dele não importa para ele. Ele é um cara tipo povão mesmo, tanto que ele encontrou o Brook. Isso é muito legal, né? E ver essa empatia do rei Reuven e do porquê que o Brook deve a vida. Agora a gente está entendendo, né? O Brook estava no seu leito de morte, estava vendo a morte na frente dos seus olhos, e o rei Reuven o príncipe na época, chega para salvá-lo, com toda a escolta real e com a capitã da escolta real, porque ele considera o Brook como um amigo. Ele fala que ele é fã do Brook, fã da música dele, e já dá um emprego diz que é para arranjarem instrumentos de verdade para o Brook, colocarem ele para estudar na escola e, né, que agora o Palácio Real vai ter mais vida, vai ser mais vibrante. E isso é muito legal. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 1184. É um capítulo com um tom emocionante, né, que mostra a história do Brook, de superação dele, de como ele fez amizade com o rei Reuven e como ele conheceu o rei Reuven, né, a dívida que ele tem, o porquê que ele tem essa dívida e por que ele trata o rei Reuven não só como uma majestade, né, por ele ser o capitão da escolta real e o rei Reuven ser o rei, mas como um grande amigo, como um irmão mais velho. E isso é muito forte, isso toca muito na gente, né, essa questão. E eu acho que essa foi uma mensagem principal, além do flashback em si, essa foi a mensagem principal do capítulo, né? Dessa coisa da empatia, de você não ser cruel, apesar de você ter uma posição de poder, você não precisa ser cruel com alguém que é pobre, com as pessoas mais pobres, como o príncipe, que era príncipe do reino. Ele não era só um cidadão. O príncipe do reino, ele teve muito mais empatia, muito mais olhar de carinho com um garoto pobre do que os cidadãos comuns do reino. Então, isso mostra, né, que a gente deve sempre cuidar das outras pessoas, não pisar em ninguém. E isso é importante valorizar todas as pessoas, ricas, pobres, todos no mundo como ser humano. Eu acho que essa foi a mensagem principal que o Oda tentou colocar ali no capítulo, né? É um episódio realmente de se refletir, um tom emocional bem forte. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal para entrar na tripulação, para fortalecer a tripulação de Joy Boy, futuro rei dos piratas, para a gente chegar em peso na última ilha, em Laugh-Tale, para a gente conquistar mais corações, mais gente para chegar a entrar na nossa tripulação e para a gente chegar em peso no Laugh-Tale, porque o Luffy, ele quer fazer um grande banquete, ele quer alcançar One Piece, mas ele quer que os amigos deles todos também participem, né? Então é assim, vamos conversando, escreve aí um comentário, vamos criar uma comunidade ativa, manda para os teus amigos que gostam de One Piece para a gente criar uma comunidade, deixa o seu like que ajuda bastante e bora lá, rumo ao One Piece. Força total!